Olá, galerinha da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula, isso mesmo, iniciando mais uma semana letiva, ainda nesse método à distância. Nós vamos estar no dia de hoje, com mais uma videoaula disponível no nosso canal no YouTube. Você pode visitar o nosso canal e deve fazer isso para poder se inteirar dos conteúdos que estão sendo trabalhados. E aí você não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa lá o seu like, o seu joinha, ativar o sino também de notificação e compartilhar e comentar os nossos vídeos, tá certo? E nesta semana que se inicia, nós vamos estar trabalhando a produção textual, isso mesmo. Esta semana é uma semana em que nós vamos produzir texto, Nós vamos trabalhar com a produção textual. E o gênero que nós vamos trabalhar nesta semana é justamente o conto da vida real. Nós vamos produzir um conto, mas um conto da vida real. Ah, mas professor, o conto não é um gênero de ficção? Sim, o conto por natureza ele é fictício, ele é fruto, é obra da criatividade, da imaginação da pessoa, do escritor. Porém, existem contos também da vida real, onde realmente vão aparecer os verdadeiros heróis. E nós estamos atualmente vivendo um cenário atípico no mundo todo, com essa pandemia de coronavírus, que já tem dizimado milhares de pessoas pelo mundo afora, Inclusive é importante que vocês, enquanto estudantes, estejam se atualizando e procurando se informar melhor a respeito deste problema que tem causado tanto transtorno na nossa sociedade, na humanidade, na população. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, o nosso país, já está, segundo estatísticas recentes, já está com quase 40 mil casos confirmados do coronavírus. E também aproximadamente 22 mil casos recuperados e se aproximando de 2.500 mortes. Esses dados são dados recentes, publicados na internet. E aí, é importante que vocês procurem parar um pouco para pensar, para refletir sobre este problema. E o conto, que é um gênero textual do tipo narrativo, e quem tem dúvida ainda em relação a esse gênero textual, pode voltar no nosso canal e assistir a nossa videoaula, onde eu trato especificamente do conto, do gênero narrativo conto, onde lá eu apresento os principais elementos, características e tipos de contos. Então, quem não assistiu ainda esse vídeo, pode visitar o nosso canal, e assistir para poder assimilar melhor as características, os elementos, os tipos de conto. O conto, como eu falei, na sua grande maioria, eles são de natureza fictícia. Mas o nosso desafio esta semana é produzir um conto da vida real, onde nós vamos dar um mergulho nesse contexto atual, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, procurar se inteirar mais do que está acontecendo e trazer esta realidade para o conto, fazer com que essa realidade ela seja refletida, pensada, descrita e narrada através do gênero conto. É uma história da vida real, tá certo? Então, o desafio dessa semana
é a gente produzir um conto da vida real. Vocês já sabem que o conto é um gênero textual que tem personagens, que tem um enredo, né? O enredo é a sequência das ações, é a sequência dos acontecimentos que vão se dando no decorrer da história, né? A gente tem um clímax, a gente tem um desfecho, enfim, o conto tem os seus elementos específicos, né? Desde as personagens, o local, o tempo, certo? O clímax, o conflito, né? O desfecho. Esses elementos, vocês vão poder ter mais detalhes sobre ele nesse vídeo que eu acabei de falar, né? Que está no nosso canal, que vocês podem assistir, tá certo? Então, nós vamos produzir um conto da vida real, dando mergulho nessa realidade que aí está posta, né, para refletir um pouco sobre essa situação que a humanidade vivencia nos dias de hoje, né? E como nós estamos em final de bimestre, né, já processando aí as médias de trabalho e avaliações que serão feitas na próxima semana, nós vamos encerrar esta semana, certo, com a produção textual, produzindo esse conto da vida real. E como estamos em final de bimestre, eu fiz questão de dar também uma ajudinha a vocês, né? Dar uma ajuda, né? Trazendo a introdução desse conto, trazendo um pouco do desenvolvimento desse conto, porque o conto é um texto que tem começo, meio e fim, né? Então, já ajudando vocês, eu já escrevi o começo dessa história, já comecei no desenvolvimento, certo? Ou seja, já tem meio caminho andado, né? E é claro que do meio até o fim vai ficar na responsabilidade de vocês. Então, nós vamos ver aqui na nossa tela, certo? O texto que já foi começado, onde nós seremos coautores. Na verdade, a autoria desse conto será nossa, professor e alunos. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente já fez, né? A introdução, um pouco do desenvolvimento, certo? E aí a continuação dessa história vai ficar por conta de vocês. Então vamos lá, de olho aqui na tela. Aqui está o título do nosso conto: O Corona e a Humanidade. Isso mesmo, o Corona e a Humanidade. E eu comecei esse conto dizendo assim: no planeta chamado Terra, ainda no início do século XXI, surgiu um dos maiores inimigos da humanidade. Ele se chamava Corona, um vírus com formato de coroa que surgiu na China e se espalhou pelo mundo inteiro, ceifando milhares de vidas. Acontece de que esse ser mortífero esqueceu-se a humanidade inteligente, criativa e ter fé em Deus. O vírus apareceu impondo medo e desespero à humanidade. Na China, o seu berço de origem, ele foi matando centenas de milhares de vidas. Quando a humanidade percebeu o seu intento cruel, começou a lutar com armas da inteligência, da ciência, do bom senso, do amor pela vida. Continuando. Não demorou muito e o bichinho chegou ao Brasil. Aqui ele encontrou gente teimosa, descrente, sem noção do perigo que ele causava. Houve até quem dissesse, seu intruso, uma mera gripezinha. Mas encontrou também gente que sabia lutar para enfrentar um inimigo mortal e defender a vida. Foi aí que a humanidade percebeu que a maior arma de defesa contra esse vilão era a prevenção.
E como medidas preventivas supostamente eficazes, estava o isolamento social, o uso de máscara, a lavagem das mãos com sabão e a utilização do álcool gel. Continuando. E a luta começou. Cada ser humano, uns mais, outros menos, foi se convencendo de fazer a sua parte. Porém, o intruso não gostou dessa atitude da humanidade e começou a se vingar, matando cada dia mais gente pelo planeta Terra. Em cada país, estado e cidade onde chegava, ia logo levando gente para o túmulo e depois para a tumba. Ele dizia: eu cheguei para matar e a humanidade que se cuide. Corpos eram descartados nas ruas como objetos imprestáveis. A guerra estava decretada. A humanidade recorria à ciência, às crenças, tinha que vencer esse inimigo implacável. E de repente, no meio da pandemia, em um cantinho do planeta, houve um optimismo. O restante dessa história vai ficar por conta de vocês. Olha só, a guerra estava decretada. A humanidade recorria à ciência, às crenças, tinha que vencer esse inimigo implacável e, de repente, no meio da pandemia, em um cantinho do planeta, houve Agora vocês vão parar um pouco para pensar, vão parar um pouco, raciocinando, imaginando, porque esse conto, ele é um conto da vida real, mas nada impede que ele tenha também uma pitada de ficção. Então, vocês agora vão dar asas à imaginação. No cantinho do planeta houve o quê? Então vamos parar para pensar. A partir daqui, vocês vão criar o clímax da narrativa, o clímax do conto. O clímax é o momento de maior tensão entre o protagonista e o antagonista. É claro que nós temos aqui duas personagens. Nós temos a personagem humanidade e a personagem corona, que é o vírus, que está aí dizimando milhares de vidas. Então aqui tem uma guerra entre protagonista e antagonista. O protagonista é aquela personagem que numa narrativa assume a liderança das ações. Então, vocês agora vão pensar no que houve, nesse cantinho do planeta, e aí vão caminhar para um clímax, momento de maior tensão entre o protagonista e o antagonista. E a partir daí, vocês vão para o desfecho, para o final da história. Como professor, eu vou terminar essa história? Isso aí vai ficar por conta de você, por conta da sua criatividade, por conta dos seus conhecimentos, por conta da sua imaginação, certo? Então agora vai ficar por sua conta. Como é que eu vou terminar essa história? Como é que você quer que termine? Você quer que termine a personagem humanidade vencendo o vilão? Ou você quer que termine o vilão destruindo a humanidade? Bem, isso aí, você tem toda a liberdade, enquanto escritor, enquanto coautor dessa produção, de pensar como é que eu vou terminar esse texto, como é que eu vou terminar essa narrativa, como é que eu vou terminar este conto, essa história da vida real. Então, esse é o desafio que está posto, para todos vocês, alunos do 6º, alunos do 7º e alunos do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra, onde nós estamos com esta atividade, não só aperfeiçoando os nossos conhecimentos no que diz respeito à produção escrita, mas nós estamos também aproveitando uma situação
que está posta no mundo, né, e dando um mergulho nesse contexto. Ou seja, nós estamos procurando trabalhar, né, esse assunto de uma forma contextualizada. Então eu espero, né, que vocês façam essa produção ainda esta semana, até porque até o final desta semana eu vou estar, certo, recebendo todas as atividades que já foram propostas durante estas últimas semanas, para que a gente possa atribuir, né, as notas de vocês de trabalho e de avaliação. No mais é isso, estou encerrando, né, mais uma videoaula. Não esqueçam de visitar o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho da notificação e compartilhar a nossa videoaula. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.